Eu que agradeço, Job. Eu posso, você pode fechar a sua Ah, apresentação? posso, devo, né? Então, deixa eu colocar aqui. Peraí, antes. Vamos ver se vai dar certo. Ah, que legal. Tá aparecendo a tela cheia? Sim. Ah, perfeito. Bom, então, boa tarde. Eu agradeço demais o convite, né? Porque a minha área em si não é muito da área ambiental, né? Eu cheguei a trabalhar um pouquinho com química ambiental durante a minha graduação, porque eu fazia iniciação científica em química analítica. Então, eu trabalhava com química atmosférica, fazia análise de água de chuva. Então, eu fiz 1 ano e meio, mais ou menos, de iniciação científica nessa área, e fiquei ainda um bom tempo nela, até que no último, nos 45 do segundo tempo, eu resolvi mudar para a área de ensino, né? Então, nesse momento que eu vou falar um pouquinho é justamente esse quem sou eu, né? Então, eu fiz o mestrado e doutorado, como o Job falou, em educação química, mais voltado para a área de história da ciência, e tudo assim, mexeu sempre comigo a questão de querer mostrar o que é a ciência, né? Numa perspectiva clara e objetiva, não só para quem está dentro desse meio. Por isso eu escolhi a história da ciência na época, porque eu achava nela uma forma de mostrar para todo mundo como a ciência é construída, né? O que aconteceu foi que eu conheci uma outra história da ciência que é muito mais complexa do que essa que a gente acha que é história da ciência. Mas, enfim, eu gostei de qualquer forma, mas o objetivo, quando eu fui para a área, era esse. E isso porque também, em muitos momentos da graduação, eu via professores falarem que eles eram pesquisadores e não eram professores. Então, eu falava assim, tem alguma coisa aí, não está conversando direito, né? Porque são professores do ensino superior e querem só falar que são pesquisadores, né? Como assim? E foi por isso que eu fui para a área de História da Ciência e trabalhei com perfil docente de cientistas, para divulgar também esse perfil desses cientistas que, na maioria das vezes, não recebem esse status ou essa denominação de a professora Marie Curie, que foi quem eu fiz o mestrado, né? E aí foi o que me levou, né? Mas, apesar disso tudo, em toda a minha trajetória, eu sempre quis fazer o quê? Divulgar a ciência, né? E aí, uma coisa muito importante que eu trouxe aqui, que eu não vou ficar pegando essas questões muito profundas de teoria, né, de divulgação científica, mas é importante que a gente entenda o que é divulgação científica, o que é comunicação científica. Tem uma terceira vertente, que é o jornalismo científico, mas o nome em si já é muito claro do que é, eu só vou citar aqui, né? Mas eu lembro de uma palestra que eu assisti da Duília de Mello, não sei quem aqui conhece, que é uma astrônoma brasileira que trabalhou na NASA, muito renomada fora do país, mas pouco renomada aqui dentro do nosso país, né? E ela falou numa dessas palestras, ela virou e falou assim: vocês têm que sair de dentro do armário. Os cientistas têm que sair de dentro do armário. Porque o que nós fazemos, geralmente, é a comunicação científica.
é falar para as pessoas que estão dentro do armário conosco. Então, falar com terminologias que só as pessoas da área entendem, escrever para periódicos que só pessoas da área entendem. Isso é a comunicação científica. É quando nós vamos passar o que nós estamos produzindo, né? Divulgar o que nós estamos produzindo para os nossos pares. E a divulgação científica, já não, né? A divulgação científica, ela é para um público que não está conversando conosco o tempo todo. Então, a linguagem tem que ser diferente, o intuito é outro, porque você não pode ficar pensando em usar a divulgação científica sempre para ensinar ciência. Nós podemos usar a divulgação científica, textos de divulgação científica para ensinar dentro de uma sala de aula, como uma metodologia de ensino, mas o objetivo da divulgação científica não é esse. O objetivo da divulgação científica é justamente a gente não passar pelo que a gente está passando. Porque se nós tivéssemos uma divulgação científica real, que é falar uma linguagem que todos compreendam, muitas pessoas não estariam contra nós, né, contra a ciência, contra fundamentação científica, contra buscar entender mais, porque eles já entenderiam se nós estivéssemos nesse processo de alfabetização científica, né, de uma divulgação científica nessa linguagem que as pessoas entendem. Um exemplo claro que a comunidade da divulgação científica, né, os pesquisadores, estão tentando mudar é a utilização, por exemplo, de fake news e não de notícias falsas ou notícias mentirosas. Porque aquela pessoa lá, mais simples, ela não sabe o inglês, né? Tem muitas pessoas que não estão em outros meios, né, em outros status, que também não sabem, reproduzem o que outras pessoas falam. Então, se nós falamos fake news para as pessoas, eu falo, mas que te acha esse fake news? Não quero nem saber. Eu quero saber que fulaninho ali, que é meu parente, está falando para mim. Eu quero saber o que uma pessoa que eu tenho como ídolo está fazendo. Então, eu estou concordando com ele. Agora, se você transmite uma coisa, né? Se você apresenta uma coisa mostrando uma linguagem que é aceitável para aquela pessoa, vai fazer sentido para ela. E aí ela vai poder se posicionar, vai poder ter uma visão mais crítica sobre aquilo e saber opinar por si próprio, não por reprodução do que outras pessoas, ou parente, enfim, ou a mídia mesmo, ela está dizendo, né? Então, para fazer a divulgação científica, a gente não precisa necessariamente de um mediador do jornalismo, né, da comunicação. Já o jornalismo científico, a gente tem essa pessoa que vai intermediar, o que, às vezes, causa um certo problema, porque esse mediador, ele não é da área científica. E aí ele pega o que o cientista fala, e aí faz que nem um telefone sem fio. Na hora de reproduzir aquilo para a comunidade, reproduz distorcido. E as pessoas vão entender outra coisa que não era aquilo que o cientista estava dizendo. Por isso que se tem todo um movimento de que os cientistas, os pesquisadores, passem a fazer mais a divulgação científica, né? Pensem melhor em como dialogar com a comunidade, né? Eu recentemente li o livro do Como Dialogar com um Negacionista, né? E ela traz uma coisa muito importante ali no livro dela, que é justamente esse não desistir. Porque às vezes as pessoas não têm paciência de dialogar com alguém que não está entendendo uma coisa que nós estamos falando e que é muito óbvio para gente que está nesse meio. E aí a pessoa fala assim, não, aquela pessoa lá é ignorante, ela não quer, desisto, larga para lá. Não, né? A nossa intenção, faz parte do nosso papel isso. A gente tentar, né? Não é convencer a outra pessoa, é apresentar os nossos argumentos,
mas apresentar de uma forma clara, que a outra pessoa se aproprie daquele conhecimento, né? E levar a divulgação científica para a sala de aula, ela permite ali o que o Ausubel fala, né, de uma aprendizagem significativa, né, porque você tem ali um percurso de uma aprendizagem que é só aprendizagem decoreba, né, o aluno vai e decora aqueles conhecimentos, e até chegar numa aprendizagem significativa. E para que essa aprendizagem ela seja significativa, o conteúdo tem que fazer parte. Então, se você fazer parte daquele contexto dos estudantes, né? Então, se você leva uma reportagem de uma revista Ciência Hoje, uma reportagem de uma revista Galileu, e vai trabalhar com seus alunos a partir dessas revistas que fazem uma divulgação científica séria, né? Não é qualquer coisa de coletar do Google e sair escrevendo, né? É interessante, porque você vai fazer com que o seu aluno perceba que aquele conteúdo que ele está vendo realmente está no cotidiano dele de alguma forma, né? E aí eu digo, né? Neste ponto, você está utilizando a divulgação científica como uma ferramenta de aprendizagem. Apesar dela, o objetivo dela, teoricamente, não ser esse, né? Mas como nós somos os mediadores desse processo, nós podemos utilizar como uma ferramenta. Bom, e aí eu trouxe aqui, como eu digo, né, eu gosto mais de dar exemplos, né, que vão sustentar mais esse processo, né. A divulgação científica, ela é uma coisa que já acontecia há muito tempo, né. Aqui eu trouxe um recorte, porque quem é da área de história da ciência, né, não gosta desse negócio, a divulgação científica do início até os dias de hoje, né? Isso não dá para se fazer em pouco tempo. Então, eu trouxe um recorte, né? Um século que eu trabalho, que é o século XIX, para falar um pouquinho do que era essa divulgação científica nesse período, né? Então, aqui eu tenho dois divulgadores científicos, né, que são os que eu trabalho, claro que tem vários outros, mas são dois que eu trabalho e posso falar com mais propriedade sobre eles. E aqui no século XIX, a gente tem uma visão de ciência em que a ciência, ela era... As pessoas queriam estudar, conhecer sobre ciência, para poder curtir, né? Era uma visão cultural. Você saber ciência te dava status, era cultura, tanto que só participava de reuniões científicas a nobreza. Quem não era desse núcleo alto, nobre, não podia participar, né? E o que se tentava fazer, muitos dos divulgadores científicos desse período, né, que nem levavam esse nome, nós que estamos caracterizando eles agora como divulgadores científicos por conta dessas características do que é divulgar a ciência, eles é que tentavam fazer essas reproduções, né, de fazer com que chegue naqueles que não podem a ciência. Ou, né, como é o caso mais específico do LIB, né, eu vou falar um pouquinho dele, levar de uma forma para se autodivulgar também, né? Porque lembrando que os cientistas, né, são pessoas, e claro que eles têm ali o seu orgulho, né? Tem todo o seu status que eles também queriam vender na época, né? Digamos assim. Então, eu vou começar pela Jeanne Marcé, né? Deixa eu só voltar aqui. A Jeanne Marcé aqui ela está um pouco senhora, né? Mas é como se tinha os desenhos da época, né? Ela é do comecinho do século XVIII e eu gosto muito dela porque ela vai escrever um livro, né? Um só não. Tem o Conversations on Chemistry, tem um sobre filosofia da ciência, né? Que ela traz os aspectos iniciais da ciência.
e tem um outro sobre economia. Todos esses livros, né, que ela escreveu, são livros voltados para divulgar esses temas, né? Então, no caso aqui, era o de divulgar a química. E ela utilizava de diálogos. Então, ela, nesse livro específico, é uma professora com duas crianças de aproximadamente 13 anos, né? Não tinham essas crianças, né? São os personagens que estão envolvidos. E aí essas crianças fazem perguntas sobre a química para que ela, como professora, responda. E como a Jane, ela não participava das reuniões, né? Ela fazia mesmo aquele processo igual o jornalista científico. Ela ouvia as conversas do marido e pegava os conteúdos e repassava pelo que ela estava compreendendo. Mas, para dar uma veracidade, né, dar uma seriedade, como na época, né, as mulheres não podiam participar tanto dos encontros científicos, a não ser as da alta nobreza, ela trocava cartas ainda com outros cientistas, amigos do marido dela, com as explicações dela, para dizer, olha, eu estou entendendo isso, tá certo, né? E ela fazia essas trocas de cartas para poder depois chegar e fazer o livro. E o melhor de tudo é que no início do livro dela, ela deixa essa explicação, né, de que o livro ele está sendo criado para oferecer o conteúdo científico para as mulheres. Então, ainda tinha essa, não só divulgar a ciência, como ela queria também apresentar para que essas cartas, né, que esse livro em forma de diálogo, chegasse até as mulheres. E acabou que esse livro foi muito utilizado. Quando se começou a ter os seminários para as mulheres poderem participar mais, eles utilizavam esse livro como um livro-texto de ciências, né, de química e o outro de ciências. Então, foi muito divulgado na Inglaterra, na França, e ainda tem novas edições, né? É claro que a gente da história da ciência sempre gosta daquela mais antiga, porque é aquela primeirinha ali, né? Então, o livro em si é de 1805, mas a edição que eu consegui disponível é essa daí que eu botei a fotinha do frontispício, né? Que é o de 1817. Né? Então, quanto mais antiguinho a gente mais fica quentinho o coração, né? Então, essa daí é uma da capa de uma das versões, né? E é muito interessante porque tem vários diálogos, tem às vezes percepções das crianças de que, não gosto muito, né, dessa química, ou então pergunta por que o planeta Terra não cai. Então, é muito mágico. Eu sou muito apaixonada por esse trabalho da Jane Marcet, principalmente por ter essa forma de diálogo que traz uma coisa mais simples, né, uma linguagem mais compreensível, apesar de que ela ainda usa o que hoje a gente ainda diria que é uma linguagem rebuscada, mas mesmo assim ela fez sucesso, né? Ops, o que aconteceu aqui? Peraí, que não está aparecendo. Por que não está aparecendo? Deu um bugzinho aqui. Peraí, gente, só um minutinho. Vou dar um. Ia dar uma atualizada, abre. Às vezes ele sai do login, né? Uhum. Mas muito legal essa eu não conhecia essa. Agora não sei se eu chamo de cientista, divulgadora, mas essa personagem da história da ciência, né? O fato dela lá no século XVIII já estar preocupada com isso, e até vi uma partezinha lá, uma linguagem familiar, né? Alguma coisa assim, né? Preocupado em traduzir essas informações para um público, dizer assim, leigo, né? E é muito bacana, assim, muito legal mesmo.
Ela é encantadora, assim. Eu descobri por conta da minha época do doutorado, porque eu vou falar agora do LIB, e o LIB ele tem essa pegada também de divulgação científica, e aí acabou que uma coisa leva a outra, né? Quando a gente está fazendo o doutorado, você vai puxando um novelo e aí você vai descobrindo as coisas, né? E aí foi quando eu descobri. E a Jane Marcet, ela influenciou demais o Faraday, né? Então, o Faraday, nos próprios escritos dele, ele fala muito dela, do trabalho dela, porque ele foi um período, vou falar rapidinho para não perder o tempo. Ele foi um período, ele encadernava livros, né? E aí ele chegou na mão dele o da Jane Marcet. E quando ele começou a ler, ele ficou encantado, aí virou amigo da Jane, então ela foi, e ele fala que ela influenciou muito na forma como ele vê a ciência, né? Como ele via a ciência. Bom, então a segunda personalidade que eu vou falar aqui é o Lieb, né? O Lieb, ele é um químico francês, um químico alemão, né? Por isso que eu fui passar um tempo na Alemanha. E uma das grandes marcas do que ele fez foi começar a fazer os caldos de carne, né? Ele detectou numa época que as pessoas estavam carentes de proteína animal, e ele começou a desenvolver esses caldos quinó que nós temos hoje, né? Ele começou a desenvolver naquele período. Apesar de ser um processo ainda que gastava muito, porque precisava de muita carne para você fazer um pouquinho de extrato, né? Teve grande repercussão, e até no Uruguai teve uma fábrica do Lieb também, mas aí depois isso eu conto em outro momento, né? Mas o que acontecia? Quando ele começou a fazer esses extratos de carne, ele começou a colocar atrás esse escritozinho, né? Esse escritozinho era uma receita de como fazer. Então tem umas coisas aqui que embrulha até o estômago, porque fala que é para colocar com o ovo cru, ou então tomar uma colherada do negócio, enfim. Mas ele começou a colocar isso na parte de trás, com indicações de uso. E esses cartões, eles tinham imagens diferentes, né? Então essa aqui, por exemplo, é uma das imagens, era em homenagem ao Egito. E na parte de trás, ele colocava com a assinatura dele. Tem outros que eu vou mostrar que essa assinatura vem logo na frente, porque ele falava que começaram a produzir outros extratos de carne, e que era para as pessoas só aceitarem o verdadeiro. E o verdadeiro era o que tinha a assinatura dele. Não se sabe, não se tem registros de por que ele começou a colocar essas imagens nos cartões. Mas percebe-se que começou a vender mais, né? Começou a divulgar o trabalho dele, e aí ele começou a fazer esse tipo de processo de divulgação, né? Pessoas que são da arte, da fotografia, falam que o trabalho é muito bem feito, porque em 1872 que começou, né? Então, ali no final do século XIX, e a qualidade da tinta e da pintura era muito boa para a época, né? Então, dizem que foi um trabalho muito bem feito. E aí, ele trouxe, né? Eram cromos com temáticas. Então, essa daqui que eu trago é a temática da vida dele. E aqui a gente traz um pouco da divulgação, do que era a divulgação científica naquela época. Esse menino aqui, no caso, era ele, né? Que ele conta que em uma das feiras, que as pessoas, essas feiras itinerantes, né? Com o parquinho e tudo, que apresentavam coisas da ciência, como fogos, né? Falavam que era mágico, enfim. Ele reproduziu isso num dos seus cartões, né? E aí, um dos meus trabalhos, né, é analisar essas imagens. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, que a gente tem da divulgação, a gente tem uma visão clara de uma ciência deturpada, né?
de uma ciência voltada para o mal, né, que teria como se fosse, né, um símbolo do diabo, aqui como se fosse alguma coisa de morte, né, além de uma visão mágica, né, a pessoa vestida como se fosse um mágico, fazendo alguma coisa para a população. Essa era uma forma de fazer a divulgação científica, de se apresentar, né, mas ao mesmo tempo ela trazia muitas deturpações para a concepção de ciência, né, de ver a ciência por um olhar mágico ou de magia negra, de coisas ruins. Nesse aqui já dá para ver a assinatura dele aqui no canto, né? E aí ele foi fazendo assim, foram vários cromos de temáticas diferentes. Essa daqui era a temática da vida dele. Essa aqui já era uma temática que ele trazia essa diferença entre a matéria-prima e a produção, né? Então, aqui tem lá a planta, né, do algodão, as pessoas trazendo o algodão, que seria uma indústria de tecelagem, né? E aqui já o produto final, as senhoras comprando os tecidos já numa produção, né, já no seu produto final. E aí ele mudava, em alguns cromos estão em formas diferentes, a assinatura dele, mas ela sempre estava presente. Né? Essa eu fiz questão de colocar, que é uma reprodução do laboratório dele, né, lá na Universidade de Gießen. Então, ele resolveu colocar também para mostrar como que era a disposição no laboratório, porque ele ficou muito conhecido por conta da mudança da circulação nos laboratórios, que antes eram as mesas presas nas paredes, e ele começou a mudar essa disposição dos móveis para que tivesse maior interação entre os estudantes que estavam ali presentes, né, e uma circulação melhor. Então, ele tirou as bancadas das paredes, passou para as bancadas das paredes que estão das vidrarias, né, dos balcões, e as mesas mesmo de trabalho, elas ficavam mais próximas e permitindo uma circulação melhor dos cientistas, né? Então, ele usava essa forma de divulgar a ciência. Mas isso é uma afirmação que eu faço como pesquisadora desse cientista, porque em nenhum momento ele deixou claro que ele estava fazendo esses cartões para divulgar a ciência. Né? Outros historiadores da ciência acreditam que seja feito, mas não se tem nada de por que ele utilizou essa temática ou aquela, né? Por que ele gostava de certos apontamentos e outros não, né? Então, fica aí no ar, né? Quem vai saber dizer isso? Infelizmente, a gente não se tem esse registro. Bom, então, para passar agora para esse outro viés, né, da gente divulgar a ciência, que é através dos saberes populares, né? Os saberes populares, eles partem ali da história, das crenças, da cultura das pessoas, principalmente pessoas de mais idade. E o que nós verificamos? Que na maioria das vezes, esses saberes, eles estão vinculados à fitoterapia, a cozinha, a coisas que estão relacionadas a como que eu vou dizer, a uma independência, né? Então, eles tinham ali uma questão de uma doença e eles precisavam, de alguma forma, dar um jeito naquela doença, né? E aí começaram a se apropriar dos conhecimentos, e por isso que se concentra tanto em medicamentos. A maioria das vezes, quando você pega um saber popular, né, e vai relacionar ele com a ciência, você tem muitos saberes relacionados a utilizar plantas para a cura, né? Ou então, métodos de se fazer comida, né? Métodos de se armazenar alguma coisa. Então, é muito voltado
a vivência dessas pessoas, né? Por que elas precisavam, de alguma forma, fazer se virar, digamos assim, né? É igual acontece com o manga com leite. Hoje em dia já se sabe que não tem nenhum tipo de problema, que o que se evitava era que os escravos, né, não ingerissem, porque aí mantinha eles mais alimentados, né, e tudo. E recentemente eu descobri do caroço desse angu, porque eu não sabia, né? Eu ficava sempre assim, gente, por que estão falando que tem caroço no angu? Nunca tinha entendido, e era também porque os escravos escondiam pedaços de carne embaixo do angu para dar uma sustância, né? E para os senhores não descobrirem, né? Eles escondiam ali a carne embaixo do angu, né? Então, são coisas, artifícios que se utilizavam. E isso vai se perpetuando, né? De família para família, e às vezes a gente utiliza as coisas sem nem saber. Falou que é bom, estou usando, né? Quantas pessoas não tomam um chá de camomila para se acalmar? Ou então, quando tá com uma cólica, toma um chá de erva doce. Então, tudo isso vai se passando. E por isso os saberes populares são tão agradáveis, né? Porque traz aquela questão de família. E é uma forma da gente também estar trabalhando a ciência. Não querendo desmistificar, né? Falar, não, isso é um mito, que não sei o quê. Mas fazer com que as pessoas percebam, olha, tá vendo? Tem um fundamento para aquelas pessoas que são mais céticas, que falam assim, saber popular não é conhecimento. Saber popular é conhecimento. Ele só não é um conhecimento científico. E aí, nós podemos trazer esse diálogo, que é o que eu estou fazendo recentemente com o projeto que está andando aí pelo Instagram da UFTM, que é o Dialogando com Saberes. O intuito do projeto, em momento algum, é falar assim, não, o saber popular não vale nada. É justamente dizer, olha, esse saber popular que se perpassou de pai para filho, de mãe para filho, de tia, de avó, ele está sendo estudado por cientistas. Então, olha que conhecimento rico é esse. Vamos valorizá-lo também. Então, esse é o objetivo, né? Então, o que eu faço? Eu pego o saber da pessoa, a pessoa fala alguma coisa, né? E aí eu vou procurar. O que tem de ciência por trás disso? O que a ciência fala disso? E, na grande maioria, tem fundamento, né? Um ou outro, igual, por exemplo, teve um recente que era, agora, não sei se era óleo de galinha ou gordura da galinha, que não achei de jeito nenhum. Falei assim, não, esse daí não foi estudado ainda, né? Então, a gente aguarda que em algum momento ele vai surgir. E os próprios pesquisadores, né, o mais interessante é isso, que os próprios pesquisadores, eles falam que trazem isso do saber popular. De tanto eles veem as pessoas falando e tudo, eles falam assim, vamos estudar, vamos ver. Então, serve de base para o conhecimento científico. Então, é óbvio que isso tem que ter valor, tem que ser muito valorizado, né? E tá dando super certo, né? Eu tô gostando muito, porque eu tô aprendendo muita coisa, que muita coisa eu não sabia, e serve como uma forma de ensinar, no meu caso, né, química, muito, muito rica, porque os compostos químicos por trás desses saberes, né, são compostos, na maioria das vezes, orgânicos, né, claro, e que você pode levar para a sala de aula para explicar cadeias carbônicas, que não seja só você ficar contando o número de carbonos, né? Você traz um contexto, você traz um fundamento para aquilo, a não ser ficar contando quantos carbonos, quantos hidrogênios, dá nome, né? Você aproxima do estudante esse conhecimento, né?
Então, eu espero ter mais conhecimentos. Se alguém tiver algum conhecimento popular, pode mandar, né? Que a detetive aqui vai atrás. Bom, então eu acho que não falei muito não, Job, deu tempo, ó. Eu deixei aqui o meu e-mail, né? Caso alguém queira tirar alguma dúvida, querer saber algo mais, pode entrar em contato. E se quiser também, se não estiver lá no Instagram da UFTM e quiser me mandar por e-mail algum saber popular, pode mandar também. E aí só coloca o nomezinho que a gente está dando, a gente está colocando os créditos para as pessoas que estão nos ajudando aí nesse projeto colaborativo, né? Também tem outros professores, a Lu, a Luci, a Fábio também está trabalhando comigo nesse projeto, o Lucas, um monte de gente. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos, Ingrid. Obrigado pela fala.